Tô bem, graças a Deus. Graças a Deus. Gente, ontem vocês viram, né, que perceberam que não teve atividade para casa, né? Hoje nós vamos utilizar a gramática, tá certo? Também. E vamos terminar somente a atividade de ontem, na página 253 do livro. Abram aí o livro na página 253. A gente parou, faltou só a questão 2 e o item D da questão número 1, certo? Página 253. Vamos lá. Quem é que pode ler essa questão, gente, para mim? Na página 253. Oi, Isis. Oi, Yasmin, Stephanie, Isabelle. Página 253. A gente vai continuar do item C, tá certo? Vou ler aqui, depois alguém lê a questão número 2. Nos hipertextos, gente, na internet, né, que eu falei para vocês, a leitura segue sempre uma ordem. E aí, por exemplo, deixa eu ver aqui, o Guilherme, né? Oi, Bia, né? O Guilherme abre um texto na internet, né? Um hipertexto, e nesse hipertexto tem várias palavras que ele pode clicar para ir para outros textos. Aí a Bia entra nesse site e vai ler o mesmo texto e tem lá, né, os links para acessar outros textos. A leitura, gente, do Guilherme e da Bia vai manter sempre a mesma ordem? O que é que vocês acham? Falando dos hipertextos. Sim ou não? Eu acho que depende. Exatamente, né? Mas, se depende, então, nem sempre vai manter a mesma ordem, porque o Guilherme pode começar a ler o texto e acessar um link que chame mais a atenção dele. A Bia já não vai seguir aquela ordem, ela pode acessar um outro texto. Então, nesses casos, não vai seguir a mesma ordem, né? Nem sempre a mesma ordem vai ser seguida, tá bom? Página 253, certo? Então, vocês vão colocar exatamente isso. E não, né? Após o primeiro clique, você vai seguir os textos da forma que você achar melhor, da forma que chama mais a sua atenção. Então, nem sempre vão seguir o mesmo, né? Vão percorrer aí o mesmo caminho, certo? Questão número 2, Guilherme. Agora discuta com seus colegas e o seu professor. Que elementos da poesia podemos perceber no projeto hipertexto? E aí, gente, o que é que a gente pode perceber na poesia, né, no poema, e a gente pode perceber no hipertexto também? Lembrando que né, esse esse algo que tanto pode ter na poesia, no poema, como no hipertexto, não estou falando de estrutura, tá certo? Mas vamos pensar um pouco. Vocês acham que pode ter alguma coisa, né, que tenha no poema, que possa ter no hipertexto? O que seria, né? Pensem em coisas que teriam nos dois gêneros textuais, nos dois tipos. Vocês conseguem imaginar alguma coisa? Pode ser o tema, né, discutido, a escrita, pode ser, por exemplo, no poema, a gente pode falar de qualquer coisa, né? Obviamente com uma linguagem poética, mas pode ser abordado qualquer tema. No hipertexto, também, né? O autor do hipertexto, ele pode, nesse projeto que ele quer fazer, ele também pode falar acerca de qualquer assunto, sobre sentimento. O poema também tem esse lado, né, de sentimentos, certo? Então, são essas coisas, né,
que podem ter tanto no gênero quanto no outro, e até mesmo em outros gêneros, né, da nossa, que a gente conhece, né? Então, vocês vão colocar aí essa resposta é meio que pessoal, tá certo? Vocês vão colocar o que vocês acham que a gente poderia encontrar de comum nos dois gêneros, certo? Mesmo sendo gêneros tão diferentes, mas o que a gente poderia encontrar de comum, né? Poderia ser isso, poderia ser o sentimento, os dois textos podem falar sobre qualquer assunto, os dois textos vai depender muito da ideia do escritor, né, do autor desses textos, certo? Então, basicamente, é isso. E ontem ficaram faltando apenas essas duas, né? Esse item e essa questão. Agora vocês podem guardar o livro de vocês e podem pegar a gramática, tá certo? Vamos lá? Tia, qual é a página da gramática? É a página 90. Página 90, certo? Tia, posso ler? Pode sim. Vocês lembram que nós já estudamos, né, sobre a conjunção, certo, gente? Né? Nós já vimos sobre a conjunção. E acredito que no livro de vocês também nós já vimos sobre o período simples e o período composto. Vamos ver mais um pouco aqui na gramática, tá certo? Pode ler, Guilherme. Período composto. Tradicionalmente, costumamos chamar as frases formalmente completas de períodos. Isto é, são construções que possuem estrutura completa. Na prática, essas frases são ditas completas, porque se estruturam em torno de um ou mais verbos. Os períodos se classificam de duas formas. Simples, apresentam apenas um verbo. A América do Sul possui 400 milhões de habitantes. Compostos, apresentam mais de um verbo. Todos os países da América do Sul são considerados relativamente pobres, pois a grande fatia do bolo está nas mãos de uma minoria. Por apresentarem mais de um verbo, normalmente os períodos compostos podem ser desmembrados em partes menores, cada uma delas com um verbo. Observe. Os países da América do Sul possuem grande concentração de renda. Por isso, essas nações precisam de políticas públicas de divisão das riquezas de forma mais igualitária. Chamamos cada uma dessas partes de oração. A divisão do período composto em orações leva em consideração alguns critérios formais que não precisamos estudar agora. Por enquanto, é necessário apenas que você perceba um detalhe importante. No período composto, as orações podem depender ou não de uma das outras. Veja, todos os países da América do Sul são considerados relativamente pobres, pois a grande fatia do bolo está nas mãos de uma minoria. Nesse período composto, as orações são independentes uma das outras. Assim a condução, pois, apenas coordena essas orações. Dizemos, portanto, que esse período é composto por coordenação. Já no período a seguir, observe que as orações se subordinam, isto é, dependem estruturalmente uma da outra. Na verdade, a segunda oração atua como complemento nominal do advérbio longe, que faz parte da oração principalmente por esse motivo. Dizemos que esse período é parte da oração principal. Por esse motivo, dizemos que esse período é composto por subordinação. O continente sul-americano está longe de se tornar homogêneo nos aspectos políticos, econômico e social. Assim, quando conectam orações, as condições podem estabelecer dois tipos de relação sintática: a coordenação e a subordinação. Bem, esse texto que o Guilherme leu é falando sobre o tipo de período, né? Que os períodos, eles podem ser simples e eles podem ser compostos, certo?
Quando é, pessoal, que eu digo que um período é simples? O que é que a gente vai levar em consideração para dizer se o período é simples ou é composto? O que é que a gente vai observar? Me digam aí. E aí? Para eu saber, né, se o período é simples ou composto, gente, eu vou prestar atenção em quê? Qual é a classe gramatical? O que é que eu vou ver na frase que vai determinar se esse período é simples ou ele é composto? Podem olhar pela gramática. Me digam aí. Vou dar um exemplo para vocês, né? Gostei muito, a frase vai ser: gostei muito dessa cidade. Nessa frase, nesse período, gostei muito dessa cidade. Eu tenho um período simples ou tenho um período composto? Vocês sabem me dizer? Vou escrever aqui no chat para vocês. Está aí a frase. Vocês conseguem identificar se é simples ou é composto esse período? Eu acho que não estão sabendo, né? Vou explicar para vocês. Exatamente, Stephanie. É simples. Alguém saberia me dizer por que é simples? Porque só tem um verbo? Exatamente. Agora sim, né? Estão surgindo as respostas. O período simples, eu digo que um período é simples, é exatamente, né, quando ele tem apenas um verbo. Se o período tem apenas um verbo, eu vou chamar esse período de período simples. Agora, se tem dois verbos ou mais, eu vou chamar esse período de período composto, ok? Simples, apenas um verbo. Composto, dois ou mais verbos, certo? Se eu passar uma atividade pedindo para você classificar as orações em simples ou compostas, você vai olhar para o verbo. Tem só um verbo? É simples. Tem dois ou mais verbos, período composto, certo? Aí a gente vai ver aí que algumas orações, elas são completas sem precisar de uma outra oração. Vamos ler aí o exemplo que o Guilherme leu na página 90, lá embaixo. Tem assim, ó: todos os países da América do Sul são considerados relativamente pobres, pois a grande fatia do bolo está nas mãos de uma minoria, certo? Esse exemplo, certo, é um exemplo de período simples ou composto, gente. Lá na página 90, o último retângulo, lá embaixo. Esse exemplo é simples, período simples ou período composto? O que é que vocês acham? Olhem aí, analisem, observem e me respondam. Período simples, período composto, o que é que vocês acham? Vamos, gente, é só vocês acabaram de me dizer, né? O que é exatamente o período composto, porque tem mais de um verbo, né? Vamos procurar. Vocês estão vendo que a frase ela foi escrita e foi separada em duas cores. Ela foi escrita de duas cores. Estão vendo? Que foi escrito primeiro de verde, depois tem uma vírgula e começou a ser escrita de roxo, certo? Por quê? Vocês saberiam explicar o motivo disso, gente? Porque aqui o autor da gramática de vocês escreveu essa frase, né, essa oração, com duas cores diferentes. Por que será? O que é que vocês conseguem perceber com isso aí?
Por que será, hein? Que foi escrito primeiro de verde. Ele poderia ter escrito toda a oração de verde, mas ele resolveu escrever uma parte de verde e uma parte de roxo. Vou explicar para vocês, certo? Quando o Tia, período... Pode falar. tia, eu não estou entendendo muito bem isso que a senhora está falando. Vamos lá, recapitular, certo? Quando tem uma oração, né? Uma frase, uma oração, um período, certo? O período, certo? É uma frase, vou falar bem assim simples, e possui verbos, tá certo? Pode possuir um, dois, três, enfim, não, em inúmeros verbos. Esse período, certo, Guilherme e demais alunos, pode ser simples ou pode ser composto, certo? Como vocês disseram, simples quando tem só um verbo. Se tem só um verbo, eu só tenho um período, que é chamado de período simples, certo? Agora, se eu tenho um período com mais de um verbo, o nome desse período, eu chamo esse período de período composto, certo? Se eu pedisse para você classificar, né, o período em simples e composto, você iria analisar. Se tem só um verbo, é simples. Se tem mais de um verbo, é composto, certo? A gente vai olhar isso pelos verbos que tem nessa oração, nesse período, certo? Aí eu estou pedindo para vocês analisarem a última frase da página 90, certo? Que tem o seguinte: todos os países da América do Sul são considerados relativamente pobres, pois a grande fatia do bolo está nas mãos de uma minoria. Aí o que é que eu estou pedindo para vocês observarem? Que esse período foi escrito de duas cores. O que é que eu estou perguntando? Por que é que o autor da gramática fez isso, escreveu essa oração de duas cores? Vou explicar, tá bom? Ele escreveu assim para vocês entenderem que aí eu tenho mais de um período, certo? Ou seja, são dois períodos independentes. Se eu falasse só assim, todos os países da América do Sul são considerados relativamente pobres. Ponto final. Essa oração, gente, esse período estaria completo, vocês entenderiam? Repetindo mais uma vez. Todos os países da América do Sul são considerados relativamente pobres. Olhem o exemplo na gramática. Bom, até aí, essa frase tem sentido completo, sim ou não? Sim, né? Dá para entender. Tem sentido completo e não precisava de um complemento, não precisava de uma outra frase. Porém, a frase não terminou aí, né? Poderia ter um ponto? Poderia, mas não tem. Tem uma vírgula e uma conjunção, que diz assim: pois a grande fatia do bolo está nas mãos de uma minoria. Era necessário, pessoal, colocar essa parte, pois a grande fatia do bolo está nas mãos de uma minoria. Era necessário ou não? Quando eu digo necessário, eu quero dizer o quê? Se a frase não tivesse essa parte, ficaria sem sentido? Sim ou não? Não ficaria, né? A frase poderia ter terminado aí na palavra pobres. E ponto. Mas tem mais alguma informação, né? Que é essa. O que é que eu quero dizer para vocês? Que existem frases, orações, certo? Que elas não precisam de uma outra frase para ser completa. Entendeu? É o fato e o caso dessa frase aí. Essa frase, né? Esse período, certo? Está escrito aí, né? Tem aí dois períodos. O primeiro, que é o que está escrito de verde, ele tem sentido completo, gente, certo? Mas o que foi que o autor fez? Acrescentou mais alguma explicação. Ele explicou o quê? Que os países da América do Sul são pobres porque tem muita coisa nas mãos de poucas pessoas. Ele quis dar uma explicação. Mas se ele não tivesse dado essa explicação, mesmo assim a frase teria sentido completo. É isso que eu quero mostrar para vocês, tá certo? Eu até já tinha explicado isso para vocês.
Porque daqui a pouquinho, que é no outro, daqui a pouquinho que eu digo, né? Tá perto. No outro capítulo, vocês vão estudar sobre as orações coordenadas, certo? Aí essas duas páginas já vem dando uma explicação para vocês entenderem isso, certo? O que é uma oração coordenada? É exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. É uma oração que ela não precisa de outra oração para ter sentido completo. Entenderam ou não? Alguma dúvida em relação a isso, gente? Quando a gente chegar no capítulo 7, né, que vocês forem estudar as orações coordenadas, a gente vai entender melhor isso, vamos ter mais exemplos, vamos ver os tipos de orações coordenadas, né? Aí vocês vão entender melhor, tá bom? Gente, essa atividade aí da página 92, certo? E 93 vocês ainda não fizeram, não é? Pronto. Vocês vão fazer essa atividade em casa, tá bom? Que é da página 93, certo? Até a página 95, ok? Que a atividade desse capítulo ela é bem extensa, certo? No final aí vocês vão ver que vai ter algumas atividades sobre o mas e o mais e os porquês. Passem aí agora para as páginas. Deixa eu achar aqui. Para a página 98. Vou sim, tá? Não se preocupe não, que eu vou colocar no Google Sala de Aula. Mas, opa, desculpa. Mas coloquem isso aí na página 98, a gramática de vocês, por favor. Na página 98, vocês vão ver que nós vamos ter aí questões de gramática, certo? Sobre o uso de algumas palavrinhas e expressões que nós até já estudamos, né? Que é os porquês, o mas, o mais, tá certo? A primeira questão é sobre mas e mais. Quem é que pode ler aí essa questão? Vamos lá, Guilherme, pode ler. Primeira questão. No capítulo 2, na seção questões de escrita, vemos que homônios são palavras que possuem a mesma pronúncia ou a mesma gracia, mas expressam significados diferentes, como mas e mais. Sabemos que a palavra mas é conjunção, portanto estabelece elos entre termos e orações. Da mais é advérbio, pois é invariável, e atua modificando o sentido de adjetivos. Verbos, advérbios ou enunciados. Com base nessas informações, complete as frases a seguir empregando mas ou mas. A criança de... Mas a gente vai continuar, tá, Guilherme? A gente vai ver aqui nessa questão, né, o emprego do mas e do mais. É como se fosse um exercício de fixação, de recordação, né, de coisas que vocês já estudaram. E para a gente testar também se vocês aí sabem diferenciar esse mas desse mais. Tá bom? Vamos lá. Pode ler, Guilherme. Letra A. A criação do Mercosul trouxe facilidades para os cidadãos dos diversos países da América do Sul. E aí, vocês vão colocar no chat, tá bom? Vocês usariam aí o mas, né, sem o i, ou mais com i? Coloquem aí. Guilherme já colocou o que ele acha. Vocês também coloquem. Vamos lá. A criação do Mercosul trouxe mais facilidade para os cidadãos dos diversos países da América do Sul. Essa frase, né, vocês colocaram aí o mas sem o i. Mas percebam que nessa frase está dando uma ideia de acrescentar, de quantidade, certo? Prestem atenção, ó, a criação do Mercosul trouxe mais facilidades, ou seja, né, várias, inúmeras, né? Então dá uma ideia de quantidade.
quando eu tenho uma ideia de quantidade, eu vou usar o mais com i, tá bom? Então, nesse caso aí, é mais com i. Completem, certo? Vamos lá. Parece ser fácil, mas vocês estão vendo, né? Que vocês ainda se confundem com o uso dessas duas palavrinhas. O mas, gente, sem o i, né? O mais sem o i, mas, aí ele pode ser trocado por porém, tá certo? Contudo, se você vai ler uma frase e essa frase pode ser trocada por porém, o mais pode ser trocado por porém, é o mais sem o i, tá certo? Agora, se é uma ideia de quantidade, é o mais com i, ok? Vamos lá, a letra B, para vocês prestarem atenção. Do ponto de vista físico, uma das importantes regionalizações divide a América do Sul em 4 conjuntos: o Brasil, as Guianas, os Platinos e os Andinos. E aí, nesse contexto, uma das mais importantes regionalizações, e aí, mais com i ou mais sem i? Agora sim. Muito bem. Mais com i, né? Mais. Show. Letra C. A América do Sul ama potência agropecuária. A maior parte das terras está concentrada nas mãos de uma pequena parcela da população. E aí? O que é que ele está dizendo? É que a América do Sul é uma potência, mas, né, está concentrada nas mãos de uma pequena parte de pessoas. Esse mais aí é mais com i ou mais sem i? Exatamente, gente. Mas, né? Porém, mesma coisa, é o mesmo significado aí, sentido de porém. Então, é mais sem o i, tá bom? Muito bem. Letra D. Apesar de o Mercosul possuir um PIB de 3,2 trilhões de dólares, a maior parte da população sul-americana vive em condições de precariedade, muitas vezes sem subsídios para suas necessidades básicas. E aí, para as suas necessidades mais básicas? Muito bem. Mais com i. Perfeito, gente. Certo? Agora eu acho que deu para tirar a dúvida de vocês, né? Em relação ao mas e ao mais. Ok? Vamos aí. Agora, outra questãozinha parecida com essa, certo? Só que aí a gente viu o mas e o mais. E agora a gente vai ver o emprego de em vez de e ao invés de. Será que vocês sabem utilizar essas expressõezinhas no dia a dia de vocês? Vamos ver, né? Segunda questão, vai continuar lendo, Guilherme? Sim, tia. Pode Já no ir. capítulo 3, na seção Questões de Escrita, estudamos os parônimos, palavras e expressões que são escritas e pronunciadas de maneira muito parecida, mas expressam sentidos diferentes. Não. Exemplos de parônimos são as expressões conjuntivas em vez de e ao invés de. Ao invés de indica situação contrária, oposição. Já em vez de significa em lugar de. Esta última, porém, pode ser usada como ambos sentidos. Está sempre adequada. Com base nessas informações, complete as traz abaixo. No caso de em vez de, tente aplicá-lo apenas no sentido em lugar de. E aí, pessoal? Vamos lá. Vocês prestaram atenção em uma coisa nessa questão, né? Tem ao invés de e em vez de. Mas o que é que a gramática diz? Que o em vez de sempre é adequado, tá certo? Porém, aí na questão, vocês vão aplicar apenas no caso, certo? De em vez de, certo? Com o sentido de no lugar de, tá bom? Vamos lá. Quando a frase estiver no sentido de no lugar de, aí a gente aplica o em vez.
tá certo? Se não tiver nesse sentido, vai ser ao invés, certo? Letra A. Vamos lá? Pode ler, Uma Guilherme. festa de casamento. Faremos uma viagem. E aí, né? Vocês colocariam ao invés de ou em vez de? Tia, eu botaria no caso de. No caso de, né? Mas só pode completar com ao invés ou em vez. Aí vocês colocariam o quê? Lembrando que quando der para trocar por no lugar de, vai ser sempre em vez. Então, nessa frase aí vai ser como? Hum? Desculpa, gente. E aí, pessoal? Um lugar de. No lugar de, né? Então dava para colocar, se dava para colocar aí, no lugar de, vai ser que expressão? A expressão em vez de, né? Em vez de uma festa de casamento, faremos uma viagem, tá certo? Ok? Essa letra B seria o quê? Pode ler, Guilherme. Não gosto de musculação. Malhar, eu pratico corrida. E aí, não gosto de musculação. No lugar de malhar, pratico corrida. Vai ser qual? Qual a expressão? Quando puder trocar por no lugar de, a expressão vai ser em vez de. Deixa eu escrever aqui no chat. Isso, Guilherme. Exatamente essa expressão. Então, no caso aí da letra B, é em vez de, tá certo? Em vez de malhar, né? Deixa eu ver aqui. Eu pratico corrida, certo? Então, vai ser em vez de também, certo? Letra C. Estudar bastante para as provas. Largou os livros. E aí? Quando estiver dando aí uma situação contrária, né? Uma ideia de situação contrária, vai ser ao invés de. Nesse caso aí, vocês não percebem que essa situação contrária? Percebam que diz assim, ó. Em vez de estudar bastante para as provas, largou o livro. Tem uma situação contrária. Realmente podia também ser em vez de. Mas a questão pediu para vocês utilizarem esse em vez de só quando vocês pudessem usar no lugar de, certo? Quando as situações forem contrárias, vocês vão colocar ao invés de. Então, no caso dessa afirmação, seria ao invés de, tá bom? Vamos terminar só essa questão. Aí eu libero vocês. D. O treinador mudar a estratégia de jogo. Permaneceu com o mesmo time. E aí, o treinador, em vez de mudar a estratégia, ou ao invés de mudar a estratégia? Deixa eu escrever aqui para vocês. É ao invés, mas é assim. Olhem aí como é que se escreve, para vocês não se confundirem, tá bom? Ó, ao invés e em vez. Estão vendo a diferença na escrita? Certo? Nesse caso aí, vocês vão escrever ao invés, certo? Olhem no chat como eu escrevi, tá bom? Mas na gramática também tem. Letra E. E última. Vamos lá, Guilherme. Disse que, quando chegasse em casa, iria descansar. Saiu para mais uma festa. E aí?
em vez disso, saiu para mais, né, uma festa. Ou, ao invés disso, saiu para mais uma festa. As duas colocações ficariam corretas, né? Aí, ao invés ou em vez, certo? Pessoal, conseguiram entender? Ou não? Sim, tia. Ótimo, certo? Então, deixem o número de vocês aí no chat, tá certo? Para que eu possa fazer a frequência. E vocês estão liberados, ok? Tchau, gente. Até amanhã. E bom resto de tarde, né? Tchau, tchau. Tchau, tia. Para a senhora também. Tchau. Até Até amanhã. amanhã. Tchau, gente.